بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. A Surat Al-Ahzab, como nós já tínhamos começado com ela, e já falamos várias questões sobre ela, e nós estamos no versículo 28. Os versículos anteriores ao versículo 28, onde Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz: Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Até o final dos versículos, que inshallah nós vamos iniciar falando sobre a importância desses versículos. Por que esses versículos Allah subhanahu wa ta'ala citou aqui no meio de uma, ou depois de uma batalha, de repente entra na questão das esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinha uma situação na casa do profeta Muhammad alaihi wasallam entre as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o profeta Muhammad alaihi wasallam. Por que foi colocado aqui? Onde Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, esse versículo é chamado de Ayatut Takhyir. Takhyir é o versículo da escolha. Foi dado às esposas do profeta Muhammad alaihi wasallam a escolha. Escolha de quê? Isso que nós vamos ver. Que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: ó profeta, diz a tuas esposas, se desejais a vida mundana e todos os seus atrativos, prazeres e adornos, vinde que darei algo de que tenho, para vos desfrutardes e vos libertarei. Serão divorciadas após isso de uma forma honrosa. Mas se desejais a Allah e ao seu mensageiro e a última morada, que seria o paraíso, então sabei que certamente Allah preparou uma enorme recompensa para as benfeitoras dentre vós. E depois, esses versículos continuam falando também sobre as esposas do profeta Muhammad alaihi wasallam. Esse versículo, na realidade, ele é um versículo específico das esposas do profeta Muhammad alaihi wasallam. Ele não faz parte de todas as mulheres. Não, são regras dirigidas diretamente para as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as esposas do profeta Muhammad alaihi wasallam, elas têm algumas especificações, quer dizer que somente são delas. Elas são diferentes em algumas situações. Dentre elas que Allah subhanahu wa ta'ala ele colocou com que as esposas do profeta Muhammad alaihi wasallam estivessem junto com as mais nobres dentre as mulheres. Uma outra questão, que as esposas do profeta Muhammad alaihi wasallam, elas são consideradas como mães dos crentes, e que elas não poderiam casar após a morte do profeta Muhammad alaihi wasallam com nenhum homem. Uma das questões também que as esposas do profeta Muhammad alaihi wasallam tem esse versículo revelado até elas, que elas teriam que se comportar através daquilo que foi determinado por Allah subhanahu wa ta'ala a elas, e Allah deu a escolha se elas quisessem seguir esse caminho como esposas do profeta Muhammad alaihi wasallam. Dentre essas questões também que elas deveriam se cobrir, e se elas quisessem conversar com alguém, então seria por trás de uma cortina. Dentre as questões também que as esposas do profeta Muhammad alaihi wasallam seria que elas teriam que se cobrir diferente das demais mulheres. Então elas têm essas especialidades em relação a aquilo que Allah determinou em alguns versículos em relação às esposas do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Como o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, ele tem também as suas especialidades também, que são questões que são somente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu a ele que casasse, que pudesse casar a mais do que 4. Sendo que o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, quando foi revelado esse versículo, ele tinha 9 esposas.
E as 9 esposas, elas que foram comunicadas com esse versículo. E também o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele era proibido de casar com uma mulher que não seja muçulmana. Para nós seria permitido muçulmana e não muçulmana, mas dentre os adeptos dos livros, se tiver as condições. Isso não pode ser levado como somente falar, mas é do adepto do livro. Do adepto do livro, só que tem as condições que Allah determinou e o profeta Muhammad alayhi salam, e tem muitas pessoas que não sabem essas determinações. Eles levam como se fosse uma questão normal. Dentre as questões também que o profeta Muhammad alayhi salam, depois desse versículo delas aceitarem as condições que Allah determinou a elas, Allah proibiu que ele casasse com mais esposas, ou que se morressem todas as esposas ele não poderia mais casar. Isso está determinado em um dos versículos da Surat Al-Ahzab, que nós iremos falar dela também. A história desse versículo é que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, certo dia, ele estava sentado, estava dentro da sua casa, e as suas esposas ao seu redor. Esse hadith ele está no Sahih al-Bukhari, onde foi citado pelo Umar ibn Khattab, que Abdullah ibn Abbas ele passou para nós, os companheiros do profeta Muhammad alayhi salam, onde Abdullah ibn Abbas ele era um garoto que aprendeu muito com o profeta Muhammad alayhi salam. Depois da morte do profeta Muhammad alayhi salam, ele continuava sendo uma pessoa, uma criança, um garoto, e ele sentava muito com o Umar ibn Khattab. E o Umar ibn Khattab, de tão inteligente que Abdullah ibn Abbas era, até que o profeta Muhammad alayhi salam, ele suplicou a ele, fez umas súplicas de ele ser uma pessoa entendida no Alcorão Sagrado. Umar ibn Khattab, quando sentava com algumas pessoas ou com os grandes líderes de Quraysh, os grandes líderes dentre os muçulmanos, ele trazia o Abdullah ibn Abbas, que era garoto. Até os grandes líderes dentre os muçulmanos, eles diziam, Umar, por que o senhor está trazendo esse garoto, sendo ele igual aos nossos filhos? E mesmo assim ele entra em lugares onde precisamos um consultar ao outro em questões muito grandes. E o Umar mostrou a eles em várias situações de que Abdullah ibn Abbas era diferente. Era uma pessoa que o profeta Muhammad alayhi salam suplicou a ele, e ele chegou numa posição onde o conhecimento do Corão e de vários hadith, ele era o mais inteligente dentre várias pessoas ou vários jovens naquela época. E o Abdullah ibn Abbas, ele é considerado Habrul Quran. Habrul Quran quer dizer que ele era a pessoa mais conhecedora do Corão. Abdullah ibn Abbas, ele perguntou ao Umar ibn Khattab certo dia, quando estavam em viagem, e disse para ele, Umar, ele viu uma situação que poderiam falar, conversar, e ele fazer uma pergunta. Ele disse, Umar, você poderia me falar sobre o versículo do Takhir, da escolha, sobre uma situação que estava entre o profeta Muhammad alayhi salam e suas esposas? O Umar olhou para o Ibn Abbas e disse, Ibn Abbas, não é possível que você não perguntou isso ainda, ou que você não saiba dos detalhes dessa informação. Aí ele foi contando para ele, dizendo, certo dia, nós chegamos até a casa do profeta Muhammad alayhi salam, onde o profeta Muhammad sallam estava dentro da sua casa com as suas esposas, e as pessoas dizendo que o profeta Muhammad alayhi salam estava descontente. E muitas pessoas estavam lá fora querendo saber o que o profeta Muhammad alayhi salam tinha, porque que o profeta Muhammad alayhi salam estava dessa maneira, desse jeito e tal. Aí ele foi lá, antes dele, o Abu Bakr, radiallahu anhu, ele disse, o Abu Bakr chegou lá e bateu na porta, e tinha um garoto que estava na porta do profeta Muhammad alayhi salam, da casa do profeta Muhammad. Se alguém quisesse conversar com ele ou entrar dentro da sua casa, então esse garoto pedia para o profeta Muhammad alayhi salam se tinha permissão ou não. E várias pessoas queriam entrar, o profeta não permitiu. De repente chega o Abu Bakr, o profeta Muhammad sallam permitiu para o Abu Bakr chegou e sentou. Sentou, não conversou nada, só que sentiu que o profeta Muhammad alayhi salam estava ali sentado e diferente. De repente entra o Umar. O Umar, ele bate na porta também, e o profeta Muhammad alayhi salam permitiu que ele entrasse também. O Umar, ele disse,
Na hora que eu entrei e sentei com o profeta Muhammad a.s., as suas esposas estavam ao seu redor, o Abu Bakr sentado, e eu senti que estava totalmente diferente o ambiente. Eu queria falar algo para o profeta Muhammad a.s. sorrir. Aí eu disse para o profeta Muhammad a.s., ó mensageiro de Allah, você sabia que as nossas esposas de Meca, lá, nós que comandávamos e nós que ordenávamos elas e elas aceitavam. E aqui em Medina as mulheres, elas que comandam seus esposos. Então, cada lugar ele tem uma diferença. E ele disse, depois que as nossas esposas se misturaram com as pessoas de Medina, elas se tornaram igual. E sabia que a minha esposa, ela foi pedir para mim algo a mais do que eu tivesse. Ela queria, pediu a ele, o Umar, ele estava falando para o profeta Muhammad a.s., como se estivesse assim, querendo quebrar o gelo da conversa. A minha esposa foi pedir para mim gastos a mais daquilo que eu não tenho condições. Só que, de repente, eu fui duro com ela e ela parou. O profeta Muhammad a.s. sorriu. Isso quebrou o gelo naquele ambiente. O profeta Muhammad a.s. ele disse, as minhas também estão pedindo o que a sua pediu. Devido a isso, o profeta Muhammad a.s. ele estava ali daquela maneira. Umar e Abu Bakr, eles ficaram bravos nesse momento. Abu Bakr, a esposa dele, a filha dele, a Aisha, e o Umar, a Hafsa, filha dele, são duas esposas do profeta Muhammad a.s. Abu Bakr levantou para Aisha e disse, você está pedindo ao profeta Muhammad a.s. algo que ele não tem? Ela jurou que jamais iria fazer isso. O Umar também, ele foi lá e falou para Hafsa, e você está pedindo, eu já te falei várias vezes, não peça nada de material ao profeta Muhammad a.s. Se você quer algo, que volte para mim. E não peça para o profeta Muhammad a.s. Porque o profeta Muhammad a.s., a vida que ele vivia, era a vida de uma pessoa pobre. Ele não queria nada das questões mundanas. Até o Umar, ele olhou, ele disse, eu pedi permissão ao profeta Muhammad a.s. certo dia para olhar na sua casa, porque quando eles entram, a natureza da pessoa, quando você entra numa casa, você não vai ficar olhando nas paredes, nos tetos e tal, olha que porta, olha que não sei o que, olha que parede, que quadro, que não sei o que e tal. Geralmente a pessoa entra e ela senta ali com respeito, sem ficar olhando nas coisas da casa onde ele entrou. E o Umar pediu permissão. E o Umar, ele disse, o profeta Muhammad a.s., dentro da casa dele tinha 2 ou 3 couros de carneiro que não estavam ainda preparados. E somente tinha uma esteira que estava, um tapete de palha que estava ali no chão e ele sentado nele. E o travesseiro que o profeta Muhammad a.s. estava usando era um travesseiro, um couro que estava recheado com folhas e tamareiras. E era isso que o profeta Muhammad a.s. tinha dentro da sua casa. Até ele pediu, disse, ó mensageiro de Allah, por que o Senhor não pede para Allah subhanahu wa ta'ala que te dê esse mundo, sendo que os líderes persas e os líderes romanos, eles têm vários proveitos desse mundo, e o Senhor dormindo num tapete dessa forma, e aquilo lá estava marcando no corpo do profeta Muhammad a.s. O profeta Muhammad a.s. disse para ele, Umar, você tem dúvidas do que nós temos algo muito maior no dia do final? Ele disse não. Aí o profeta, ele disse, a eles fica esse mundo e para nós ficará aquele mundo, o paraíso. O profeta Muhammad a.s., até num dos hadith, ele disse que certo dia estava o anjo Gabriel junto com ele, e de repente vem um segundo anjo até o profeta Muhammad a.s. e disse, ó mensageiro de Allah, Allah está te dando a escolha, se você quer ser um servo, abd, um servo sem proveitos nenhum desse mundo,
ou você quer ser um rei com todos os proveitos desse mundo. E essa escolha que você fizer, Allah subhanahu wa ta'ala irá te dar. Se o profeta Muhammad a.s. escolhesse a ser um rei e ter todo o reinado que ele queria, o reinado igual ao profeta Salomão, que era um rei, ao profeta Davi, que eram reis, então Allah subhanahu wa ta'ala iria dar. E o profeta Muhammad a.s. olhou para o anjo Gabriel, e o anjo, como se estivesse consultando ele. O anjo Gabriel disse para o profeta Muhammad a.s. escolha que seja um servo de Allah subhanahu wa ta'ala, com humildade. E o profeta Muhammad a.s. escolheu ser um servo humilde. Essa foi a escolha do profeta Muhammad a.s. Então a vida dele seria uma vida normal. Esses versículos, quando eles vieram depois da surah, depois da batalha dos Ahzab, depois Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre a tribo de Bani Qurayza, e o que aconteceu. Nós falamos que Allah subhanahu wa ta'ala, a decisão dele era a decisão que o Sa'd ele tomou quando os judeus de Bani Qurayza eles disseram sobre que eles queriam a decisão do Sa'd, e o Sa'd ele decidiu do que aqueles que batalhavam, aqueles que são guerreiros morressem, as demais coisas ficariam para os muçulmanos. Então tinha uma riqueza ali, uma riqueza que veio até o profeta Muhammad a.s. As esposas do profeta Muhammad a.s. elas viram essas riquezas, e antes do ano 5 também tinha uma outra tribo dentre os judeus também, que eles traíram o profeta Muhammad a.s. traíram os muçulmanos, e eles sempre traem. A traição deles, isso é o normal. Traíram os profetas, eles traem hoje os nossos irmãos em Gaza, que não podemos parar de falar dos irmãos em Gaza, a maneira que eles estão conduzindo os judeus. Não é uma guerra aquilo lá, é um genocídio contra inocentes, porque guerra quando é de homem para homem, quando é de soldado para soldado, quando tem pessoas que têm armas aqui, só que ali tem um poder grande apoiado pelo mundo com todo tipo de armamentos, e tem uma população ali que tem um cerco há mais de 20 anos, que não tem até o mínimo para eles conviverem, para eles viverem, de mantimentos, de água, de luz e tal, e aquele bombardeio vem em cima dessas crianças, dessas mulheres, dessas pessoas que são totalmente inocentes e isoladas do mundo, matando elas, massacrando elas. É algo que o mundo jamais viu. É algo que o mundo, desde o Adão até hoje, acho que ninguém conseguiu ver e sentir o que nós sentimos hoje e vimos pela mídia, o que está acontecendo dentro de Gaza. Então, esses sionistas e seus apoiadores, eles, naturalmente, para eles, todas as pessoas que não são da linhagem deles têm que morrer. Tem que morrer, ou serem escravos deles, ou usarem eles para alguma coisa, que esse mundo é deles e tal. E o problema é que eles convencem várias pessoas que são leigas, né, que não sabem da realidade, né, da história do ser humano. O ser humano, ele tem a sua nobreza, seja ele quem for. Então o profeta Muhammad a.s. antes do ano 5 também tinha a tribo que também traiu os muçulmanos, queriam matar o profeta Muhammad a.s. e o profeta Muhammad a.s. expulsou eles de Medina, e teve também as riquezas deles, aquilo que eles deixaram lá, foi distribuído entre os muçulmanos, que o profeta Muhammad a.s. ele levou e distribuiu entre os muçulmanos. O profeta Muhammad a.s. naquilo que ficou depois da batalha de Ahzab, batalha dos aliados, e também depois daquela tribo que traiu antes dos Ahzab. Então tinha algumas riquezas e tal que foram distribuídas especificamente pelo profeta Muhammad a.s. para os muhajirin, as pessoas que vieram de Meca sem nada e que perderam tudo em Meca. Então o profeta Muhammad a.s. deu a eles e deixou os Ansar, porque os Ansar eles já tinham as riquezas deles. E os Ansar eles não reclamavam, porque era uma decisão de Deus, e a decisão do profeta ela tinha que ser tomada e ninguém poderia reclamar. Então as pessoas que vieram de Meca para Medina, eles já tinham algo para respirar, eles tinham algo para aproveitar nas questões mundanas.
E as mulheres, as esposas do profeta Muhammad a.s. conviviam com as demais mulheres. E elas sentiam que essas mulheres, elas tinham tal, tinham isso, tinham aquilo e tal. E elas foram pedir ao profeta Muhammad a.s. dizendo: ó mensageiro de Allah, nós temos também o direito. Nós queremos viver também igual a fulana, igual a fulana, igual a fulana. Essa é uma natureza das mulheres. E o profeta Muhammad a.s., ele naquela situação dele, aquilo que entrava na mão do profeta Muhammad a.s., ele deixava somente o básico para a pessoa viver para um ano. E o resto ele distribuía entre os pobres, o exército muçulmano para defender a Medina e tal. Então ele não deixava nada. Então não tinha nada que era deixado, escondido, no banco, não tinha bancos antigamente, ou algo que esteja, na hora que nós precisamos, nós podemos tirar daqui. Não, era aquilo e só. Até que as esposas do profeta Muhammad a.s., uma delas falou que nós passávamos 1 mês, 2 meses e 3 meses sem termos que acender uma fogueira na casa do profeta Muhammad a.s. Quer dizer que eles não cozinhavam durante 3 meses na casa do profeta Muhammad a.s. Até foram perguntadas: mas como é que vocês viviam? E ela disse: das tâmaras e da água. Isso geralmente, ou se alguém presenteasse o profeta Muhammad a.s. com algo. Então nessa situação elas estavam pedindo essas questões para o profeta Muhammad a.s. E o profeta Muhammad a.s., na hora que elas ficaram pedindo e tal, e que todas elas, porque as esposas do profeta Muhammad a.s., elas se dividiam em 2 grupinhos, né? Imaginem, 2 grupos. Então cada uma tinha, esse grupo tinha ciúmes desse grupo e esse grupo tinha ciúmes do outro grupo, mas sempre com respeito, e sempre com respeito ao profeta Muhammad a.s. Inclusive algumas situações que são contadas, nós já falamos sobre a vida das esposas do profeta Muhammad a.s. em detalhe, só que infelizmente na época que nós tínhamos falado não tinha gravação, você não gravou. Nós estivemos falando um pouquinho para as pessoas entenderem como é que era a vida delas com o profeta Muhammad a.s. Elas eram, como nós falamos, o profeta Muhammad a.s. ele teve 11 esposas. 2 dentre as esposas, elas morreram. A Khadija, nós sabemos que ela morreu em Meca. Depois tinha a Zainab bint Khuzaima, ela morreu antes do ano 5. Então são 2 que faleceram antes de ser revelado esse versículo. E ficaram 9 junto com o profeta Muhammad a.s. Essas 9, é bom nós sabermos os nomes delas. São 5 delas são de Quraysh, de Meca, de Quraysh, que são Aisha, a filha do Abu Bakr, Hafsa, a filha do Umar ibn Khattab, Habiba, que é filha do Abu Sufyan, Sauda bint Zum'a e Salama bint Abi Umayya. E também tinha do outro lado Safia bint Huyay, que era a judia, que ela se converteu e o profeta Muhammad sallam casou com ela, Maimuna bint al-Harith e Zainab bint Jahsh e Juwayriya bint al-Harith. Essas são as esposas do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Elas ficavam, essas esposas, como nós falamos, eram 2 partidos. Quais eram o partido? Tem um partido que era comandado pela Aisha, a pessoa mais amada para o profeta Muhammad a.s., e o outro partido era comandado pela Salama. Então, a Salama, ela representava algumas. A Aisha estava com ela, a Hafsa, Safia e Sauda bint Zum'a. E as demais estavam com Salama. Então, a Hafsa, filha do Umar, ela estava junto com quem? Com a Aisha. Também Safia e também Sauda bint Zum'a, que seria a primeira esposa depois da Khadija, era Sauda. Essas estavam junto com a Aisha. E a Aisha era mais amada para o profeta Muhammad a.s. As demais, Salama e as demais mulheres também, todas eram amadas. O profeta Muhammad a.s. ele dormia cada noite na casa de uma.
Só que diariamente ele passava em cada casa dessas esposas dele. Todos os dias. Ele passava na casa das 9 esposas, ele sentava, conversava, elas preparavam para ele algo importante, tal, para ele comer, para ele tal, se sentir bem, para tentando conquistá-lo mais, para ele sentar mais ali. Então, o profeta Muhammad a.s. diariamente, ele entrava na casa de cada uma, sentava, conversava, e saía, ia para a casa da outra, até que no final chegava na casa daquela que ele iria permanecer naquela noite. Até que Umm Salama, certo dia, foi reclamar para o profeta Muhammad a.s. As pessoas, quando presenteavam o profeta Muhammad a.s., eles sabiam que o profeta Muhammad a.s. gostava mais da Aisha. O que eles faziam? Eles esperavam o dia que era da Aisha e levavam um presente para ele. Um presente que seria alguma tâmara, alguma comida, alguma coisa gostosa, alguma coisa diferente e tal. Levavam para o profeta Muhammad a.s. de presente quando ele estava na casa de quem? Da Aisha. As demais esposas reclamaram com Umm Salama e disseram para ela: Umm Salama, vai lá até o profeta e diga para ele falar para as pessoas: se alguém quiser me presentear, que me presenteie na casa que eu estou, e não somente na casa da Aisha. Quer dizer que, se tem alguém que vai me dar presente, não precisa escolher o dia da Aisha. Não precisa esperar aqueles 9 dias para chegar e dar o presente. O profeta Muhammad a.s. ouviu a Umm Salama e não falou nada. Aí ela voltou. Elas perguntaram para ela: você falou para o profeta Muhammad a.s. dizer isso para as pessoas? Porque isso seria uma regra. E se elas falassem para o profeta Muhammad a.s., o profeta Muhammad a.s. iria falar para as pessoas, e as pessoas iam fazer aquilo que o profeta recomendava. Ela disse: ó mensageiro de Allah, ordene às pessoas, se elas quiserem presentear a ti, que não precisam esperar a vez da Aisha. O profeta Muhammad não respondeu. Ela foi, e aí? Alguma resposta? Ela falou não. Aí ela voltou na terceira vez. Na terceira vez, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam olhou para ela e disse: não me façam algo que me deixa triste com a Aisha. É a única esposa que a revelação veio até mim enquanto eu estava junto com ela no mesmo leito. A Umm Salama disse: eu peço perdão a Allah por ter magoado o Senhor. E nunca mais falou nada em relação a isso. Dentre as questões que das esposas do profeta Muhammad a.s., a Hafsa mesmo, né, que a Hafsa, você sabe que o profeta Muhammad a.s., na história dela, ela foi divorciada. E depois Allah ordenou ela, o profeta, que retornasse ela. Devido a uma situação que aconteceu, porque o profeta Muhammad a.s., quando ele estava indo na casa das suas esposas, ele passou na casa da Zainab, e na casa da Zainab, a Zainab tinha recebido ou ganhado um mel. E ela foi lá, deu para o profeta Muhammad a.s. um mel, e começou a conversar a mais, e as esposas ficavam contando por que o profeta ficou mais tempo na casa da Zainab. Aí foi descoberto do que a Zainab tinha um mel, e ela foi lá apresentar para o profeta Muhammad a.s., e o profeta Muhammad a.s., para comer o mel é diferente do que tomar um leite, uma água e tal. Ele precisava de mais tempo, e ela conversava com ele, esse mel e tal, isso e aquilo. A Aisha, que ficou sabendo desse mel, a Hafsa também ficou sabendo desse mel, aí elas combinaram, as duas, e disseram assim: assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viesse até mim, eu vou falar para ele que eu estou sentindo o cheiro de maghafir. Maghafir, que seria uma árvore que as pessoas, quando você corta, elas cai aquele leite. Às vezes tem árvores que cai leite, tem árvores que cai uma coisa como se fosse um mel. Então é conhecido lá, maghafir. Ele tem um gosto muito bom, só que o cheiro dele não é bom. O profeta Muhammad a.s. não gostava de comer nada que tivesse cheiro. O alho, tal, não sei o que. Maghafir é gostoso, tem gosto de mel. Só que ele dá um cheiro desagradável.
Aí a Hafsa e a Aisha combinaram do que se o profeta Muhammad sallam saísse da casa da Zainab, que comeu o mel, que elas as duas falassem: ó mensageiro de Allah, o senhor tem um cheiro de maghafir, para ele sentir que foi enganado pela Zainab. Ele foi na Aisha e a Aisha falou: ó mensageiro de Allah, o senhor tem um cheiro de maghafir. Ele falou: mas eu comi mel na casa da Zainab e não maghafir. Ela falou: então é maghafir, e ela está dizendo que é mel. Como nós falamos, isso é a natureza das mulheres. Entrou na casa da Hafsa, aí a Hafsa disse a mesma coisa. Foi combinado com a Aisha. Ela disse: ó mensageiro de Allah, o senhor tem o cheiro de maghafir. Ele falou: é o mel que eu comi na casa da Zainab. E eu juro que jamais vou comer nada na casa dela. Não vou comer mais mel nem nada. Ele disse que não iria mais comer nada na casa da Zainab. E disse para Hafsa: não conte para ninguém isso que eu estou te falando, que eu não vou mais comer na casa da Hafsa. De repente, a Aisha, ela foi lá e começou a conversar com a Hafsa, até que a Hafsa, ela foi lá e revelou o segredo do profeta Muhammad a.s., que o profeta Muhammad s.a.w. não queria mais comer na casa da Zainab. Allah revelou ao profeta Muhammad a.s. que a Hafsa, ela espalhou o segredo que ele tinha falado para ela. Aí veio a Surat al-Tahrim, a surata da proibição, que Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse: Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak? Por que tu proíbe aquilo que Allah permitiu a ti? Que seria o quê? O mel, aquilo que, ou comer na casa da Zainab. Tabtaghi mardata azwajik, só para agradar as suas esposas. Aí Allah subhanahu wa ta'ala até ele fala sobre a Aisha e a Hafsa. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre isso: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. E quando o profeta ele foi dar um segredo para uma das suas esposas. Asar quer dizer que ele deu um segredo para ela não espalhar. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ. Quando ela foi lá falar com a Aisha sobre isso, وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, e Allah mostrou para ele que ela espalhou essas palavras. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. Ele citou algo que ele falou para ela: olha, Allah me falou sobre tal, só que não falou tudo. Isso, a maneira que o profeta Muhammad a.s. agia com a sua esposa. Ele não precisava ficar lá criticando e cutucando e falando: você fez e você não fez e tal, não. Ele falou algo que seria curto, só para mostrar para ela que ela espalhou aquilo que ela não deveria. Vamos concluir aquilo que a gente estava falando sobre a Hafsa e a Aisha, pelo menos a história delas, que foi revelado na surata da Tahrim, da proibição, onde Allah subhanahu wa ta'ala ele revelou ao profeta Muhammad a.s. que ela espalhou o segredo dele para a Aisha. E Allah subhanahu wa ta'ala revelou esses versículos dizendo: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. E quando o profeta ﷺ ele colocou em confiança algumas palavras para uma das suas esposas, e isso daqui para ela não espalhar. Então, se foi numa confiança, então ela tinha que proteger aquilo que o profeta Muhammad a.s. passou a ela. Só que ela foi falar para quem? Para Aisha. E como nós falamos, a Hafsa e a Aisha sempre estavam juntas, até que o Umar ibn Khattab, quando a Hafsa e a Aisha faziam algo que eles percebiam que isso desagrada ao profeta Muhammad sallam, ele ia até Hafsa e dizia para Hafsa: você não pode fazer igual a Aisha, sendo que pensando que você poderia ser protegida da maneira que a Aisha é protegida, porque a Aisha é diferente, ela é mais amada para o profeta e o pai dela é mais amado para o profeta do que o seu pai. Então você não pode chegar e fazer aquilo que possa desagradar ao profeta Muhammad a.s., seguindo às vezes aos passos da Aisha quando ela está em alguma situação. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre essa situação, e Allah subhanahu wa ta'ala ele
disse para o profeta Muhammad a.s. do que a Hafsa ela espalhou para a outra esposa. Allah subhanahu wa ta'ala ele cita aqui in tatuba ila Allah. E se vocês se arrependerem para Allah. Está falando de quem? Hafsa e Aisha. Das duas. Porque elas espalharam a conversa do profeta Muhammad a.s. فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. Vocês cometeram algo, o coração de vocês cometeu algo que devem se arrepender. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ. E se vocês continuarem uma ajudando a outra contra ele, tadahara, quando você fala, eu estou ajudando o fulano contra o fulano. Isso daí é tadahur. Ittafaqu alayh. Elas se combinarem. E se vocês se combinarem contra o profeta Muhammad a.s., aí Allah subhanahu wa ta'ala falou, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. Allah está junto com o profeta Muhammad a.s. وَجِبْرِيلُ, e o anjo Gabriel, وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala está mostrando para nós e para suas esposas de que o profeta Muhammad a.s. é protegido. E ele tem todo o apoio de Allah, dos mensageiros, dos anjos, do anjo Gabriel, os demais anjos. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele disse, Asa Rabbuhu in tallaqakun. Se Allah quiser se divorciar de vocês e separar de vocês, an yubdilahu. Se ele quisesse divorciar de vocês pelo que vocês fizessem, Allah iria trocar para ele esposas melhores do que vocês. Aí Allah subhanahu wa ta'ala disse aqui, azwajan khayran minkun. Esposas que são melhores do que vocês. Quais são as qualidades delas? Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, thayyibatin wa abkara. Subhanallah. Allah citou várias qualidades daquilo que Allah iria escolher para o profeta Muhammad a.s. se elas não aceitassem de serem mais maleáveis com o profeta Muhammad a.s., que elas seriam muçulmanas, crentes, devotas, arrependidas para Allah subhanahu wa ta'ala, que elas são adoradoras a Allah subhanahu wa ta'ala, elas são voltadas para Allah subhanahu wa ta'ala, e elas seriam até que a maior parte das esposas do profeta Muhammad a.s., ou todas menos a Aisha, elas eram casadas, separadas, divorciadas, ou esposas que morreram ou tal. A única a Aisha que o profeta Muhammad a.s. casou com ela e ela era virgem. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele citou esses versículos. Aí o profeta Muhammad a.s., na hora que a Hafsa espalhou isso para Aisha, ele divorciou da Hafsa. Ele fez o divórcio de quem? Da Hafsa. Até que o Umar ele veio até a Hafsa e ele ficou bravo com ela, porque que ela cometeu isso, que a situação agora do profeta, do Umar, imagine, a filha dele, esposa do profeta, de repente foi divorciada. Ele até chorou por isso. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam que ele devolvesse a Hafsa. Foi uma ordem de Allah. Uma ordem de Allah. Até a Hafsa ela dizia, quem me fez casar com o profeta foi Allah. Voltar para o profeta, porque Allah disse para o anjo Gabriel, para que o anjo Gabriel falasse para o profeta Muhammad a.s. retorne a Hafsa. راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي معك من أهل الجنة. Ela é uma das pessoas que faz muito jejum, que faz muitas orações durante as noites, e ela será uma das suas parceiras também no paraíso. Aí o profeta Muhammad a.s. ele devolveu a Hafsa entre as suas esposas. Aqui nós entramos em vários detalhes para entendermos a situação das esposas do profeta Muhammad a.s. Nesse versículo mesmo, Allah subhanahu wa ta'ala, quando revelou esse versículo, as esposas do profeta Muhammad a.s. estavam pedindo várias questões a mais do que o profeta Muhammad a.s. tinha. Elas queriam coisas mundanas, queriam mais recompensas e tal desse mundo para serem iguais às demais esposas. Aí Allah subhanahu wa ta'ala revelou esse versículo ao profeta Muhammad. Antes disso, o profeta Muhammad a.s. ele disse, eu irei deixar elas durante o mês. Aí o profeta Muhammad a.s. deixou as suas esposas sem aproximar nelas durante o mês. Todas. De castigo.
Até que os companheiros do profeta Muhammad a.s., dentre eles o Umar, ele temeu que o profeta Muhammad a.s. temeu que o profeta tivesse divorciado delas. E as esposas também, até que o Umar chegou para Hafsa e ele disse para ela: você foi divorciada pelo profeta Muhammad? Ela disse: não, eu não ouvi o profeta Muhammad divorciar. Aí ele queria confirmar isso com o profeta Muhammad a.s. Ele entrou, no momento que o Umar entrou ali, ele quebrou aquele gelo e tal, ele perguntou, ele disse: ó mensageiro de Allah, o senhor divorciou as suas esposas? Aí o profeta disse: não. Aí o Umar falou: Allahu Akbar, fez o takbir. Isso nos ensina o quê? Que quando nós temos algo que nos agrada, algo que nos faça ser contentes, a gente não bate palma, fala Allahu Akbar. E se tem algo que a pessoa quer, olha, ver ele assim, quando te agrada para você ficar contente, se fala Allahu Akbar. Se tiver algo que você se contenta ou algo diferente e tal, você fala Subhanallah. Mas no agrado você fala sempre o que? Deus é maior. Allahu Akbar. Isso no agrado. Aí o profeta Muhammad a.s. deixou elas 29 dias. Deixou elas um mês. As esposas do profeta Muhammad a.s., depois que o profeta Muhammad a.s. deixou elas um mês, ele falou para elas: um mês distantes de mim. Elas começaram a contar isso por dia. A Aisha, principalmente, ela contava o primeiro, segundo, terceiro, tal. Quando terminou o dia 29, o profeta Muhammad a.s., ele entrou nas suas esposas. A Aisha disse: ó mensageiro de Allah, o senhor disse que era um mês. São 29 dias. Aí ele disse: Aisha, o nosso mês lunar é isso, 30 ou isso. E na terceira ele colocou um dedo, ou 29. E esse mês foi de 29. Aí ele voltou para as suas esposas. Ali o profeta Muhammad a.s. foi revelado esse versículo depois dessa situação. Aí Allah subhanahu wa ta'ala fala: Ya ayyuhan nabiyyu, ó mensageiro de Allah, diga para suas esposas: se desejais a vida mundana, vocês querem as coisas mundanas, querem que eu traga para vocês tudo aquilo que vocês querem e tal, então, e todos os seus atrativos, os prazeres, os adornos, vinde que darei, eu irei dar para vocês, eu irei pegar e dar para vocês tudo que vocês querem dessa questão mundana, algo do que eu tenho e que daquilo que possa entrar para mim, para vos desfrutar desse mundo. Vocês querem desfrutar desse mundo? Não há problema nenhuma. A questão é vocês escolherem. E vos libertarei. Só que nesse caso aí, se vocês escolherem as questões mundanas, eu vou dar para vocês tudo que vocês quiserem, e se tiveram as minhas condições, e vocês desfrutam desse mundo da maneira que as demais pessoas desfrutam desse mundo. Só que eu irei divorciar de vocês. E vos libertarei, divorciando delas, de uma forma honrosa. O divórcio será de uma forma honrosa, não é para ficarem sentidas ou tal, não. Então, Allah subhanahu wa ta'ala deu essa escolha para as esposas do profeta Muhammad a.s. Ou que elas vivessem a vida que o profeta Muhammad a.s. tem, com as suas dificuldades, ou se elas quiserem escolher a outra situação, não, nós queremos aproveitar desse mundo. Então vocês não seriam mais as esposas do profeta Muhammad a.s. Vocês podem aproveitar do mundo sem ter problema nenhum. Só que como esposas, não. Ou esposas querendo Allah, o seu paraíso, o mensageiro, ou querendo esse mundo, e aí vai depender de cada uma de vocês, daquilo que você praticar, como qualquer mulher e qualquer muçulmana. Na próxima aula, inshallah, nós vamos falar sobre como o profeta Muhammad a.s. ofereceu isso, falando desse versículo, para suas esposas. Como é que ele falou para elas e qual foi a resposta de cada uma ao profeta Muhammad a.s. Elas queriam Allah, o seu mensageiro, e viver nas dificuldades que o profeta Muhammad a.s. estava vivendo, ou escolher serem divorciadas e viver uma vida melhor, uma vida delas desfrutarem de tudo que existe nesse mundo, sem ter problema nenhum, só que não seriam mais esposas do profeta Muhammad a.s. Inshallah, nós continuaremos falando sobre
essa questão e da questão da especificidade das esposas do profeta Muhammad alayhi salam, as questões específicas que Allah citou aqui, como elas seriam tratadas se elas escolherem um desses caminhos. Então, inshallah, na aula que vem, bi'idhnillah azza jal, nós iremos falar sobre essa questão. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Não, tem perguntas? لأنه هي قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا اللي هي حفصة. أسر يعني سر, والسر شو يعني؟ Não espalhar. E ela foi falar para Aisha. Aí falou para Aisha, não fala isso para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu estou falando para você um segredo do profeta Muhammad alaihi salam, isso para agradar a Aisha, a Hafsa. Ela queria agradar a Aisha porque ela era mais próxima do profeta. E aí ela foi lá e falou e disse para ela, só que não fala para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que eu falei para você, que ele não iria mais ir na casa da Zainab para comer o mel que a Zainab oferecia para ele. Aí Allah revelou ao profeta Muhammad alaihi salam que ela espalhou o segredo. Até que Allah subhanahu wa ta'ala fala, قالت من أنبأك هذا? Ela disse, quem lhe disse? A Aisha? Aí ele disse, me disse sobre a situação Allah. نبأني العليم الخبير. Allah subhanahu wa ta'ala, o conhecedor de tudo. Ele que me informou sobre a situação. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre os versículos que nós falamos sobre a Surah At-Tahrim, né, que ela foi por causa disso. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele começou a surah dizendo Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. Allah permitiu que você fosse lá e você comesse o mel e tal. E agora você fala não como mais mel na casa da Zainab devido a isso. Então ele foi lá e falou para ela, não como mais mel na casa da Zainab. Ou algo disso, né? Para ela não espalhar essa conversa. Então ele iria entrar na casa da Zainab como nas demais casas, não iria demorar ali. Allah subhanahu wa ta'ala revelou esses versículos por causa dessa situação do profeta Muhammad alaihi salam com a Hafsa. E eles... Não. Não. Ele disse para elas que eu irei ficar distante de vocês durante um mês. Nós falamos que essa questão aqui é específica do profeta. Todos esses versículos são específicos do profeta. Hoje você não pode chegar e casar com uma mulher e falar para ela, você escolhe. Você quer... Aí não... 3 dias no máximo que a pessoa pode ficar distante com a situação da pessoa ficar assim, algumas situações que são difíceis entre o homem e a mulher e tal, e ele quer consertar essas situações. Isso está na Surah An-Nisa, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele falou wahjuruhun, para ele ficar distante. Quanto tempo? Aí dizem que 3 dias, até 3 dias, para que a mulher se sinta que tem um erro e o conserto está ali, né? Ela se conserta o erro através disso, né? Não através da pessoa, como acontece hoje, a gente vê na mídia aí, né? Quantas pessoas apanham, quantas pessoas são mortas, quantas pessoas são humilhadas, né, de formas diferentes. O Islã, quando ele vem e coloca as regras, ele vem para enobrecer todas as pessoas que elas estão seguindo a religião muçulmana. Bom, a gente não vai prolongar mais do que isso, inshallah, nós continuaremos na aula que vem sobre esses versículos, inshallah, e como nós falamos, a questão desses versículos é para as esposas do profeta Muhammad alaihi salam junto com o profeta Muhammad. Essas não são regras gerais. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, alhamdulillahi rabbil alamin.